A lei parece ser algo sólido, certo? Bem definido. Mas e se a lista oficial das suas origens em Portugal, aquela que está nos livros, contivesse segredos, relíquias históricas e até fantasmas? Hoje vamos fazer precisamente isso. Mergulhar no Código Civil para desvendar as verdades que se escondem por detrás da lista das fontes de direito. Muito bem, vamos direto ao assunto. Quando abrimos o Código Civil, deparamos-nos com esta lista que, à primeira vista, parece bastante arrumada e lógica. E começa, como não podia deixar de ser, com a mais óbvia de todas as fontes: a lei. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Será que tudo o que está nesta lista oficial é, na realidade, uma fonte de direito nos dias de hoje? A resposta curta é não. A lista, tal como está, tem alguns elementos que já não bem pertencem ao nosso sistema jurídico. Ok, para desvendar este mistério, precisamos de um ponto de partida, de uma base sólida. Por isso, vamos começar pelo princípio, pela fonte que ninguém contesta, a fonte principal, a lei. É importante perceber uma coisa. Quando o Código Civil usa a palavra lei, não está a falar apenas daquela legislação que sai do Parlamento. O termo aqui é usado num sentido muito mais amplo. Pensem nisto como um grande guarda-chuva. Debaixo deste guarda-chuva, chamado lei, cabe quase tudo. As leis da Assembleia da República, os decretos do Governo, claro, mas também os regulamentos administrativos, como uma simples postura municipal, e até as normas que nos chegam da União Europeia. Tudo isto, para o Código, é lei. E agora, sim, a nossa primeira grande reviravolta. Vamos olhar para o segundo item da lista, as normas corporativas. O código coloca-as lado a lado com a lei, mas a sua história, bem, é bem mais complicada do que parece. E aqui temos o primeiro grande conflito. De um lado, o Código diz que as normas corporativas são uma fonte imediata, ou seja, direta, de direito. Do outro lado, a doutrina, ou seja, a comunidade de juristas, defende há décadas que elas são, na verdade, uma fonte mediata, indireta. Mas por que esta diferença? A resposta está na história. Esta norma é um autêntico fóssil jurídico, um vestígio do Estado Novo e da Constituição de 1933. O sistema corporativo já não existe desde a Revolução, mas o termo sobreviveu no Código Civil quase como o fantasma de um regime político passado. E o mais curioso é que a pista para resolver isto está no próprio Código. O artigo 1º é muito claro. As normas corporativas não podem ir contra as leis principais do sistema. Elas estão, por definição, subordinadas à lei. Ora, é precisamente esta subordinação que leva os especialistas a despromovê-las. A lógica é simples. Se uma fonte depende da lei e não a pode contrariar, então não pode estar ao mesmo nível. Não é uma fonte imediata e autónoma. É mediata, porque a sua validade vem através da lei. Vamos avançar na nossa lista de mistérios. A seguir, temos uma fonte que já nem sequer existe. Foi completamente revogada. Os assentos. E esta é uma história fascinante sobre o poder e os limites do sistema judicial. Os assentos eram, uau, incrivelmente poderosos. Basicamente, permitiam que o nosso tribunal mais alto, o Supremo Tribunal de Justiça, criasse interpretações da lei que se tornavam obrigatórias para todos os outros tribunais. Na prática, era quase como se os juízes estivessem a criar leis. A sua queda foi tão espetacular como a sua existência. Até 1993 tinham esta força de lei, mas nesse ano o Tribunal Constitucional meteu um travão a fundo e disse: isto é inconstitucional. Porquê? Porque violava a separação de poderes. Os juízes estavam a fazer o trabalho dos legisladores. 2 anos depois, em 95, a figura foi formalmente apagada da lei. Fim da história. Apesar de já não existirem, os assentos continuam a ser uma verdadeira fonte fantasma no nosso ordenamento jurídico. A sua história é uma lição muito importante sobre o equilíbrio de poderes num Estado de Direito. E chegamos à parte final da nossa investigação, onde vamos desmascarar os 2 últimos itens da lista. Segundo a maioria da doutrina, estes 2 nem sequer são verdadeiras fontes de direito. São os impostores da lista. O Código Civil põe os usos e a equidade no fim da lista, e há uma boa razão para isso. O estatuto deles é completamente diferente de tudo o que vimos até agora. Vamos lá ver. Os usos não são uma fábrica de regras jurídicas. São apenas práticas sociais, costumes, que a lei, de vez em quando, decide reconhecer e dar-lhes valor legal. Ou seja, se a lei não os chamar para o jogo, eles não têm qualquer força, não são autónomos. Acontece algo muito parecido com a equidade. Não é uma fonte para criar regras gerais e abstratas para toda a gente. É, isso sim,
uma ferramenta que a lei, em situações muito raras e específicas, entrega a um juiz para que ele possa decidir um caso concreto com base num sentido de justiça em vez de aplicar a regra cega. A decisão vale para aquele caso e mais nenhum. Muito bem. Depois desta viagem pelos corredores do Código Civil, está na hora de arrumar a casa e montar o mapa real das fontes de direito em Portugal, já limpo de fantasmas e impostores. Então, o mapa atualizado fica assim. A lei continua a ser a fonte principal, a rainha de todas. As normas corporativas, despromovidas a uma fonte mediata, subordinada. Os assentos, uma instituição revogada, um fantasma. E, por fim, os usos e a equidade nem sequer se qualificam como fontes de direito. E por que é que isto tudo importa? Pode parecer um pormenor académico, mas não é. É absolutamente crucial para a segurança jurídica e para defender o princípio da separação de poderes. Saber de onde vêm as regras do jogo e quais é que já não valem é a base para se poder navegar no sistema legal. E tudo isto leva-nos a uma última reflexão. As fontes de direito não são algo estático, congelado no tempo. Elas evoluem com a sociedade, o que nos faz pensar. Com os desafios da tecnologia, da globalização, qual será a próxima fonte fantasma a cair em desuso? E que novas fontes de direito poderão estar, neste preciso momento, a surgir?